processos do encilhamento. Ações de empresas fantasmas. Uma empresa verdadeira tem uma parte dos seus recursos lastreando, baseando, fundamentando a emissão de ações, que são papéis que garantem ao comprador uma parte, a virtual propriedade de uma parte da empresa. Esta empresa geralmente tem uma diretoria, um dono e uma diretoria que decidem qual a quantidade de ações devem ser emitidas para que a empresa consiga dinheiro da sociedade, entregue ações que valem uma porcentagem, uma parte dos recursos, dos lucros futuros que essa empresa vai ter e vai dividir entre os acionistas. Essa entrega de ações, essa venda de ações é feita na Bolsa de Valores. E no caso do encilhamento ocorreu na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As empresas honestas lançam uma série de ações que digam respeito a uma parte necessária de dinheiro que ela precisa para incrementar, para turbinar, para crescer a sua produção. Então essas ações serão vendidas ao público interessado, que são conhecidos como investidores. Esses investidores, ao adquirirem uma ação, entregam dinheiro que volta para a empresa. A empresa, fazendo bom uso desse dinheiro, investe na sua produção, aumenta a quantidade de matéria-prima que compra maquinário novo para aumentar a quantidade produzida, contrata novos empregados e melhora a sua linha de produção. O resultado disso é que a economia cresce porque as empresas melhoram o seu nível de produção e a sociedade inteira produz mais, gerando mais riqueza. Aumenta o número de empregos, a riqueza das empresas é distribuída entre os acionistas, que por sua vez, tendo mais recursos, por terem investido seu dinheiro, têm melhores condições de uso desse dinheiro. No caso de empresas fantasmas, a dinâmica é diferente. Uma empresa fantasma, ela é aberta com todos os papéis burocráticos entregues ao governo, mas na prática isso é uma fraude, não existe a empresa, ou a empresa não tem maquinário, ou na verdade o local que ela alega que é a planta para ela produzir o que ela se propôs a produzir, na verdade é um terreno baldio, é um terreno vazio em que não existe nada. Mas como burocraticamente, administrativamente, financeiramente ela entrega todos os documentos que o governo exige, e no caso do projeto Rui Barbosa, conhecido como encilhamento, houve uma facilitação da abertura de empresas sem grande fiscalização. A questão é que diretores geralmente conscientes dessa falta de materiais e a falta do interesse de produzir qualquer tipo de riqueza, se juntam, trabalham juntos com o proprietário, que é um golpista, né, um trambiqueiro, emitir ações para vender na Bolsa de Valores, pegar o dinheiro das pessoas e quando adquirir determinado valor, ele simplesmente desaparece, dando um golpe no mercado financeiro. As pessoas não sabem se a empresa ela é idônea, ela é correta, ela é honesta ou não. A não ser quando, uma vez comprando essas ações, você, ao tentar resgatar o valor, esse valor você percebe que ao invés de ter sido investido no maquinário, no aumento de número de funcionários, na melhoria da produção, você vai ter o dissabor e descobrir que essa empresa na verdade nunca existiu. Era uma empresa de fachada, ou também conhecida como empresa fantasma. Nesse caso, os investidores perdem esse dinheiro. Alguns deles tentam se livrar desses papéis o mais rápido possível para ainda conseguir recuperar uma parte do valor que eles compraram. Se essa empresa originalmente você tinha pago R$50 em cada ação e você consegue recuperar 40, 30 ou 20, é melhor do que você manter essas ações sob seu poder até que o mercado descubra que tratava-se de uma empresa fantasma e, portanto, você uma perda completa do valor dessa ação por falta de compradores no mercado.
uma vez que todos ficam sabendo que essa empresa, na verdade, não existe. Ela é uma empresa fictícia. As pessoas, ao perderem dinheiro, perdem todos os seus bens. Se elas perderam o emprego por uma variação na economia que é constante, elas acabam tendo a intenção de vender os papéis que tinham sob seu poder, mas uma vez que o mercado descobre que a empresa era fantasma, você perdeu todo o seu investimento. Provavelmente você vai ter feito uma série de dívidas nesse meio tempo e você não vai ter como arcar com elas, perdendo tudo. Emissões bancárias. Em relação às emissões bancárias, ocorreu algo similar. Em alguns casos, o banco, de fato, ele era honesto ao iniciar as atividades. Então, geralmente, um banco tinha a licença do governo para funcionar quando provava que ele tinha um determinado recurso que ele guardava no cofre para quando as cédulas, as notas de banco voltassem, ele pudesse cobrir essas notas com esses recursos. O que acontece é que, segundo o John Schultz conta, muitos desses bancos acabaram se desviando das práticas honestas e acabaram violando essa proporção que é considerada saudável, por exemplo, 1:2 no limite 1:3. O que vai acontecer é que muitos bancos acabam violando isso. Como conta o John Schultz, alguns bancos passaram a emitir o quádruplo, o quíntuplo ou muito mais do que é saudável para os bancos fazerem. E, portanto, eles começam a correr mais risco de ir à falência por falta de fundos, tá? No geral, as pessoas, tendo em vista a quantidade de bancos e o nível de emissão que eles tinham, começaram a pegar dinheiro emprestado pela facilidade e a usar esse dinheiro para comprar bens de consumo imediato, não para investir em qualquer coisa que fizesse a economia crescer no longo prazo. Então aqui eu coloquei iates, mansões, carros ou qualquer bem de luxo daquele momento e festas. Então, quando todo mundo começa a praticar isso, você tem um número de bilhetes, uma quantidade de recursos em circulação que é muito maior do que o potencial que essa sociedade, que essa economia tem de corresponder a isso. Como tem gente que está alegando que está fazendo, está produzindo e na verdade não está, você vai ter uma pressão sobre as pessoas querendo consumir os produtos e poucos produtos para muita gente com dinheiro na mão para comprar o produto. Quando isso acontece, muita gente querendo comprar e pouco produto para vender, a tendência é o valor do produto subir de preço gradativamente, até esse processo de aumento constante do valor dos produtos acaba sendo chamado de inflação. Aí o que vai acontecer? Como os bancos perdem a noção da realidade, passam a emitir uma quantidade de bilhetes muito maior do que era possível, alguns bancos passam a pegar bilhetes emprestados de outros bancos e usam o dinheiro do fundo para outra necessidade qualquer, deixando no fundo de reserva do banco bilhetes de outro banco. O que era absolutamente inapropriado para aquele momento. Segundo John Schultz, o Rui Barbosa muitas vezes fecha os olhos para esses desmandos. Mas isso é uma bomba relógio. Por quê? Quando esse banco começa a sofrer uma tentativa de trocar os bilhetes por recursos e quando essa procura é muito grande, então, por exemplo, quando começa a falir ou começa a vir à tona a informação de empresas fantasmas, as pessoas, para tentar cobrir as suas dívidas, correm para o banco para retirar o dinheiro que estava guardado nesse fundo para trocar os bilhetes que eles tinham em seu poder. Em muitos casos eles correm, na verdade o banco já não tem mais esse fundo. Devido à correria de várias pessoas tentarem sacar o dinheiro ao mesmo tempo, a proporção de emissão do banco era tão grande, a maioria desses bancos não tinha recurso para fazer frente a uma corrida de saque, como foi o caso quando estourou a bolha especulativa na economia brasileira. Então, nesse caso, quando você tem essa corrida para os bancos, acaba que os bancos vão todos à falência e você perde os recursos guardados nele. Então, as pessoas que muitas vezes contavam
com o empréstimo dos bancos ou com o dinheiro guardado no fundo dos bancos, acabam descobrindo do dia para a noite, muitas vezes tendo perdido o emprego, que na verdade eles não têm mais esses recursos. Então, nesse caso, ele não tem mais como pagar pelos bens de alto valor que ele tinha comprado. Se ele parcelou a compra desses bens, ele não tem mais como pagar. Em alguns casos ele tem que devolver o bem, em outros casos esse bem é retirado por falta de pagamento dele, e aí ele fica desesperado. Como nós podemos ver nesse slide, o Brasil inteiro é afetado e temos uma crise econômica gigantesca se instalando no país inteiro, o que vai gerar um desgaste gigantesco para diversas gestões políticas. Então, na presidência do Floriano Peixoto, na presidência do Prudente de Moraes e depois na presidência do Campos Salles, você ainda vai ter resquícios dessa crise econômica gigantesca que leva à falência de inúmeras empresas, inclusive empresas honestas e que realmente usavam os recursos que eles tinham conseguido quando venderam as ações para investir na empresa. O problema é que quando você tem uma crise de confiança nas ações, mais ninguém compra ações, porque você nunca sabe se você está comprando uma ação que é realmente verdadeira ou não. E isso tem um impacto para a economia como um todo, levando a uma série de problemas que leva ao aumento do desemprego, a queda do consumo, mais desemprego. Esse desemprego acaba gerando queda nas vendas dos produtos, os produtos começam a estragar ou se acumularem nas lojas, essas lojas não têm como cobrar abaixo de um determinado valor, porque elas pagaram mais caro por esse produto, e chega um momento que, se ela descer mais o valor do produto, ela vai à falência também, imediatamente. Então você tem um ciclo que acaba alimentando desemprego, queda no consumo, crise. Essa crise aumenta o desemprego, que leva a queda do consumo, e assim vai virando uma crise cíclica de grandes proporções. É o fim da explicação do encilhamento através dos desenhos.